Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência de estudo, estudaremos lição 3. Jesus, o discípulo e a lei. A nossa aula está em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. As palavras de Jesus estão de acordo com toda a Bíblia. Então, Paulo, ao ensinar sobre a lei, ele fala que o que ensinou foi o que também recebeu, que foi Jesus que instruiu Paulo a ensinar sobre tudo que ele escreveu. Então, quando Paulo fala sobre Romanos, capítulo 7, versículo 10, vamos ler o texto na íntegra. Vamos lá. O texto diz assim: assim o mesmo mandamento que estava ordenado para a vida. Olha aí. Então Deus não vai fazer os mandamentos, a lei, para matar, para trazer morte. Esse não é a função da lei. Quando o homem pecou, o homem já foi condenado no pecado. Então a lei não veio simplesmente para dizer você vai para o inferno. Não, a lei ela tem uma função que não conseguiu no homem, porque o homem não cumpriu a lei. Então a questão aqui é em cumprir a justiça. Jesus disse para João Batista: é necessário que se cumpra toda a justiça. Glória a Deus. Então Jesus cumpriu toda a lei, toda a justiça. Então Paulo diz o seguinte, vamos ver o texto. E eu em algum tempo vivia sem conhecimento da lei, mas com o tempo veio o mandamento e o pecado reviveu em mim. E eu morri. Olha aí, quem foi que matou ele? O pecado. Entendeu aí? Por quê? Porque a lei realmente revela o pecado. Mas a função da lei não era matar, era dar vida, se o homem obedecesse. Versículo 10. Assim o mesmo mandamento que estava ordenado para a vida, é a Bíblia quem diz, o mandamento estava ordenado para a vida. Levítico 18, versículos 5 e 6. Versículo 5. E também Romanos capítulo 10, versículos 5 e 6. Também tem Deuteronômio e tem outros textos que falam que a lei ela veio acabar com a morte, mas dependia do cumprimento dela para continuar vivendo. Então, Deus tinha um plano de vida eterna. Então, Deus, colocou dentro da lei e o homem tinha que crer nesse plano. Quando a gente fala de lei, a gente está falando de quê? A escritura hebraica, Antigo Testamento, Salmos, profetas, enfim, tudo que foi escrito. Lei. Nós estamos falando do compêndio dos 39 livros do Antigo Testamento. Que Jesus disse, examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Então a vida eterna estava dentro das escrituras. Glória a Deus. Olha aí, o mandamento que veio com ordenança para a vida, descobri que se tornou para a morte. Por causa da condição dele, do homem caído. O homem caído só se levanta por misericórdia, por graça e por fé e por perdão, por Jesus. Só tem Jesus para salvar o homem. Então, não tem mérito humano, não tem obra humana. Então, tudo que nós fazemos pensando nele, por ele e para ele. Ou seja, se o Abraão foi sacrificar o cordeiro, Noé e os profetas, eles faziam em memória daquele que haveria de vir para substituir de uma vez por todas o sacrifício e também o lugar da raça humana. Glória a Deus. Então tudo estava ligado a Jesus. As cores do tabernáculo, o altar, as ofertas, tudo estava ligado a Jesus. Então salvação dependia de crer nas promessas desde o Gênesis. Nas promessas que Deus haveria
de levantar um sobre a terra, foi o que Jó disse: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aí a pergunta que não quer calar. Se nós estamos em Romanos, capítulo de número 10, vamos ver aqui o texto 5. Vamos lá. Amém? Romanos capítulo 5, verso 12. Diz assim o texto: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, nós estamos falando daquele homem criado lá no Gênesis de Adão. Então o texto de Romanos 5,12 fala de Adão. De lá para cá o pecado entrou no mundo. Certo? O pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte. Então, por causa do pecado, veio o juízo, a morte. Interessante. Assim também a morte passou a todos os homens. Então, o texto não diz que é o pecado. Romanos 5,12 diz que essa morte passou a todos os homens. Então, todos que vierem aqui vai ter que morrer. Até os que não pecarem a semelhança de Adão, conforme a gente já leu o texto. Então veja que o primeiro Adão foi o representante legal da raça humana. Então se Adão foi condenado, então toda a raça, olha aqui, ó. Se o Adão foi condenado, certo? Então todos os outros que vêm nele, então ele é o representante legal da raça humana. Então quem vier de Adão, os filhos, aí vem Caim, Abel, Sete, Enos, Noé, Abraão, enfim, vão ter que morrer. Por quê? Porque veio a sentença, o juízo. Quando a Bíblia fala de juízo, que veio, está falando da morte. Deus não colocou aqui uma enfermidade, uma dor, uma leucemia. Deus não colocou aqui no começo. Deus colocou logo a morte. Ou seja, isso pesou o coração de Deus. Por quê? Porque a morte vai passar todos os homens. Então, a morte foi o maior castigo que já existiu para o homem na terra. Então, nós temos o juízo bem lá na frente. Então, Deus pegou esse juízo, trouxe para cá. O juízo é a morte. Então, essa morte que está lá no estado eterno, que vai ser julgado quem pecasse durante a história, então foi trazido para cá. Então, todos vamos ter que morrer. Essa aqui é a morte física. Certo? Morte física. Então, o que passou a todos os homens não foi um germe. Né? Não tem a doutrina do pecado original, diz que as pessoas são pecadores por causa de Adão. A raça humana é caída. O pecado não é automático. Se Adão pecou, então a raça humana caída por causa de Adão, então o que é que vai fazer ele pecar? A inclinação da carne. Ou seja, é inclinado ao pecado, mas não tem ninguém apertando o botão. Então ele decide nessa inclinação carnal a pecar. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos a inclinação do Espírito. Nós somos inclinados a buscar a Deus, a orar, a ler a Bíblia. Mas isso também, ninguém aperta o botão para nós aceitar. A gente decide. Amém? Então não tem salvação hereditária, porque o pecado também não é hereditário. Porque se o pecado passasse a todos os homens, então se Jesus salvasse um aqui, como se fosse hereditário, então a salvação desse aqui também passava a todos os homens. E não é assim. Então não foi o pecado que passou, foi a morte. A morte passou a todos os homens. É o texto quem diz. Mais uma vez, Romanos 5,12. Assim também a morte, não diz pecado, mas diz morte, passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Agora veja, como o pecado não passa através de sangue, de sêmen,
Por isso que Jesus, quando nasce de Maria, porque mesmo não tendo sêmen de José, mas ele passou pelo corpo de Maria, Jesus não pecou por causa disso. E nem pecou por decisão. Nunca pecou. Por isso que ele cumpriu toda a lei. Glória a Deus. Então veja que o que passou a todos os homens foi a consequência do pecado, que é chamado de morte. A Bíblia chama também de juízo. Então veja, a morte veio como um juízo sobre toda a raça humana, porque o pecado em Adão como representante da raça, a morte passou a todos eles. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Mesmo sobre esses. Então, meus irmãos, nesse período aqui de morte, quem se identificar na raça humana, de ser humano, de homem ou mulher ou criança, vai morrer. Porque o juízo veio e passou a todos os homens. Então, até mesmo Jesus, que veio como homem, foi sentenciado à morte. Agora veja que mesmo que ele não tivesse pecado, a semelhança de Adão, mas a morte o matou. Por causa do estado de morte que a humanidade sofreu como juízo. Agora, por que Deus, só por causa de uma só ofensa, veja o texto, hein? Vamos mostrar. Uma só ofensa, ou seja, o primeiro pecado que ele cometeu, Deus matou ele aqui, e matou todos. Uma só ofensa. Vamos ver o texto? Vamos lá. Veja o texto. Romanos capítulo 5, versículo 17. Então, anote aí. Romanos 5 e 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só, não diz pelas ofensas, pela ofensa de um só, a morte reinou, aí depois diz, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justificação reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Irmão, esse aqui é que nós temos a lição 3. Então, por quê? Porque se foi um só que pecou e todos morreram aqui por causa desse um só, versículo de número 17, veja aí, um só Jesus. Mais uma vez, isso aqui é lei, irmão. Amém? Nós estamos estudando Jesus, o discípulo e a lei. Glória a Deus. Mais uma vez, vamos lá. Versículo 17. Parte final do versículo. E do dom da justificação reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Não foi um só aqui? E veio o juízo sobre todos? Assim também, justiça nisso aqui. Por um só, Jesus Cristo. Veio a salvação a todos os homens. Isso aqui se chama lei. A lei da justiça da divindade. Se foi por um só aqui, então tem que ser por um só aqui também. Glória a Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Aqui é por um só. Então observe aqui que a graça não veio e passou agora, que é diferente. Aqui nós temos a morte passando. E a graça não passou a todos os homens. Entendeu? Mas somente aqueles que creem é que recebem o dom gratuito de Deus. Então tem a questão aqui, ó, do crer em Cristo. Viu? Não tem predestinação aqui não. Veja o texto. Vamos lá. Reinarão em vida por um só. Então não é de uma forma automática a salvação por intermédio da morte de Cristo. Mas o juízo passou a todos os homens por causa de uma só ofensa. Agora, por que isto? Porque todos pecaram individualmente com muitas ofensas. Essas ofensas necessitavam ser condenadas desde Adão. Porque como as pessoas praticavam pecados
e morria por causa do Adão. Até hoje a pessoa fica falando, foi por causa de Adão que isso está acontecendo no mundo. Diz que vai acertar as contas com Adão. Mas só que ele também peca. Assim como Adão pecou, ele também peca. Então, como ele também tem os seus pecados individuais, então a lei é justa. A lei pegou também ele. Então, o juízo veio sobre todos, mas também veio a lei. Presta atenção. Veio também a lei e pegou cada um esses aqui individualmente. Então, o homem agora tem dois juízos. O primeiro, o de Adão. O segundo, o da lei. Porque se todos iam pecar, iam ser mortos por causa de Adão, que o juízo veio sobre todos, então eles faziam o que queriam, eles fariam o que quisessem. Então eles não tinham moralidade. Então viviam uma vida imoral, porque não tinha, nesse tempo, a lei escrita para condenar. O que foi que aconteceu? É que Abraão viveu nestes tempos. Olha aqui, ó. Adão a Moisés. Ó, nesse período aqui nós temos Noé e temos Abraão. Então Abraão foi salvo, Noé foi salvo, ok? Agora, nesse período aqui, o pessoal pecava, ó, até a lei, isto é, até Moisés, porque lei é uma referência a Moisés. Agora presta atenção aqui. Então essas pessoas que viviam antes dessa lei escrita aqui, elas viviam debaixo da condenação de Adão, como todos os outros. Só que eles esperavam a condenação de Adão e não esta lei, porque ainda não tinha. Então eles não viviam uma vida de piedade, mas de impiedade. Por exemplo, Lameque, aquele lá que teve 2 mulheres e matou um rapaz maldosamente. Então veja que esse período aqui era muito mau. Até chegar o dilúvio. Viu? Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por quê? Porque nesse período não tinha uma lei escrita como a de Moisés. Então eles viviam, ó, de acordo com seu próprio nariz. Aqui era um faroeste. A lei era do mais violento, do mais poderoso. É quem vivia nesse período aqui. Quando chegou Moisés e a lei escrita, acabou-se esse período aqui, ó, de individualidade. Porque todos aqui estavam na coletividade. Todos morriam em Adão. Só que quando a lei chega em Moisés, então vamos lá. Individualmente, o próprio indivíduo será julgado com base na lei de Moisés. Não será julgado simplesmente só em Adão. Ele já está julgado de Adão, mas agora a lei vai condenar se ele adulterar. Vai ser apedrejado. Isso está na lei de Moisés. Então ele já sofreu a condenação de Adão e a lei agora vai condenar ele individualmente. Por que que veio a lei? Porque esse período aqui, irmão, era um período de muita saúde. Começo da história, poucas doenças. Então o homem vivia 800 anos, 900 anos no pecado, fazendo o que era mal. Então a lei veio para diminuir essa idade. A lei veio dizer o seguinte, ó, você tem 30 anos de idade, mas se você adulterou, você pecou, você vai morrer com 30 anos de idade. Você não vai esperar chegar aos 800, você não vai esperar chegar aos 900 anos, você vai morrer na hora que peca. Então a lei trouxe justiça. Paulo diz que a lei é boa. Glória a Deus. Então a lei veio para a vida. Amém? Amém, meus queridos? Como a lei veio para a vida, e dentro da lei tinha, presta atenção aqui, ó. Dentro da lei, o olho por olho, dente por dente. Então, se a pessoa arrancasse o olho de uma pessoa, a lei dizia, você pode ir na justiça para arrancar o olho dela. O dente por dente. Então, ficavam cegos os dois e banguelos. Né? Por causa da lei. Não é um olho arrancado, o outro olho também do outro infrator tinha que ser arrancado. Então, não tinha perdão.
A pessoa podia se vingar. Aí Jesus sabia que o cumprimento da lei é o amor. Aí nós temos que a lei foi cumprida através do amor. Amém? Através do amor. Glória a Deus. Por outro lado, enquanto a lei ia freando, diminuindo o tempo de vida do homem pecador, causando temor aos homens, para que ele visse Deus e pedisse misericórdia, porque a sua lei é santa e o indivíduo é mau. Então a questão não era a lei, era o indivíduo que era mau. Era o ser humano. Aí então o que foi que aconteceu? Jesus disse o seguinte: o primeiro de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amém? Amarás. E ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Glória a Deus. Os fariseus, os doutores da lei daquela época, queriam que Jesus quebrasse a lei. Lembra daquela mulher adúltera que levaram até Jesus? E aí, vamos apedrejar. A lei diz que tem que ser apedrejado. Que as tais cometem. Como cumpriu a lei do amor, se ele nos diz: ameis uns aos outros, amar até mesmo os vossos inimigos? Então a lei de Cristo, irmão, superabundou. Amém? Isto é quem tem o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo de vida. Então, não tem lei de Moisés? Quando Jesus chegou, essa lei veio a ser a lei de Cristo. Certo? A lei de Cristo. Só que essa lei de Cristo tem Espírito Santo. Essa lei de Cristo tem amor. A lei de Moisés ainda não tinha, porque estava sendo revelado o Cristo. Estava sendo revelado o Espírito da letra. Porque as pessoas antes só ficavam na letra da lei. Mas o Espírito estava por cima. Lembra que o Espírito Santo ficava sobre, nunca nele? Quando o Espírito Santo chegou em Cristo aqui, Jesus disse: eu vou dar o Espírito Santo. Olha a lei divina de vida. O Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Porque todos morrem aqui. Amém? Somente Cristo, amando a Deus e o próximo, cheio do Espírito Santo, amando os inimigos, uns aos outros, saímos do primeiro Adão, porque o primeiro tem morte. Vimos agora para o segundo Adão. Este tem vida. Amém? Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui na lei de Moisés tem muitos milhares de preceitos. Mas muitos. Mas a lei foi reduzida em 10 mandamentos. Não tem um Sinai? Monte Sinai, onde foi dadas as 2 tábuas, nós temos 10 leis lá. Aqui é a simplificação de toda a lei do Antigo Testamento. Mas não havia somente 10 leis. Havia estatutos, ordenanças, leis, juízo, tudo no Antigo Testamento. Simplificado nessas 10. Então a lei de Cristo reduziu estas 10 leis em uma lei. Qual é? O amor. Glória a Deus. Então nós vamos ressuscitar? Vamos. Pelos nossos méritos? Não. Pelos méritos dele. Somos salvos nele, por ele. Amém? Então quando ele diz que o cumprimento da lei é o amor, então ele cumpriu a lei amando-nos. João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então veja que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo introduz em nós o fruto, e o fruto é amor, paz, longanimidade. Quem ama, o que é que acontece? Espera, suporta, crê, perdoa. Esta é a lei do reino.
esta é a lei de vida. Esta é a lei eterna. A lei da ressurreição dos mortos. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então Jesus sabia que tinha morte no mundo. Paulo diz que essa morte é o último inimigo. Último. Viu? Então não se preocupe com ela não. Ela é o último inimigo. Em Cristo somos mais do que vencedores. O que nós temos aqui é que a lei divina, cumprida em Cristo, veio, presta atenção, matar a morte. Então, dentro da lei de Levítico 18 e versículo 5, quem cumprir ela, que foi Cristo, os homens vieram aqui, ó, todos os homens, profeta, sacerdote, reis, juízes, certo? Apóstolos, todos os homens aqui que vieram cumprir essa carreira proposta da lei, morreram no caminho. Morreram, todos morreram. Só que eles esperavam em quem? No Redentor, no parente remidor, naquele que viria salvar. Lá a promessa de Gênesis 3:15. Eles esperavam em Cristo. Por quê? Porque ninguém vai correr a carreira que não pode ser cumprida, irmão, a não ser aquele que vai vencer por ele. Então, muitos dos religiosos da época corriam a carreira querendo fazer o que a lei dizia. Mesmo assim, eles não conseguiam fazer. Então, quem tentava fazer e pensando que a lei ia o salvar naquilo que ele dizia, estou fazendo, aí Tiago diz que ele está sendo condenado. Por quê? Porque se ele peca em 10, esse um aqui que ele pecou, ele já está condenado. Então não é a questão de fazer o que está escrito na lei, em tudo, porque eu não consigo cumprir, porque eu estou caído. Eu sou um homem vindo do Adão velho, do homem velho. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que me enxertar nesse homem chamado Jesus. Então nele, a igreja, o corpo, tem salvação. Por causa de quê? Do cumprimento da lei. Então, dentro da lei, nós temos legitimamente uma cláusula de autoridade para declarar o óbito da morte. Então, como? Cumprindo a lei. A lei é forte, não é não? Então, se ele cumpre a lei, ele tem poder de pegar o martelo sobre a morte e diz, está consumado. Glória a Deus. Está consumado. Este é o cumprimento da lei em Cristo. A morte da humanidade morta na morte de Cristo. Glória a Deus. Legitimamente isto aconteceu. Por quê? Por causa da lei. Então a lei é boa, é perfeita e santa. Porque dentro dela tinha o martelo do juiz para declarar vida eterna para quem crê naquele que cumpriu tudo por nós. Amém? Esta é a nossa aula de hoje. Que nós possamos dar lugar ao conhecimento para que possamos crescer mais em conhecer o Senhor. Isto produz vida e vida com abundância. Deus te abençoe e vamos continuar nesta graça indizível. Amém.